João capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que tu fales ao nosso coração, que tu fales ao coração de cada um de nós que estamos aqui e aqueles que acompanham, Senhor, esta live e depois o projeto Ruminar, a mensagem de cada domingo. Ó Pai, abre as nossas mentes, o nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo, pela tua palavra, para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então Jesus, ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas, não é? Quero dizer a vocês que não vou ficar entrando muito em termos do que é, onde está, geograficamente aonde é a casa do pai, não é? Mas eu quero falar alguma coisa que é muito importante para a gente e quero dizer em dois sentidos aqui sobre a casa do pai. O sentido futuro, ou o sentido da palavra após a morte, né? Depois, quando você morrer, o que vai? Para onde você pode ir? E qual é a vontade de Deus para você na eternidade? Nessa semana, dois fatos me chocaram bastante, né? O fato daquela criança que caiu na piscina, que ficou 11 minutos mais ou menos afogada, e depois mais 20 minutos aproximadamente que o pai fazendo massagem e respiração boca a boca, e depois foi levada para o hospital praticamente morta, com sequelas terríveis, né, que no cérebro, e o diagnóstico médico seria que não iria voltar, iria ter uma falência cerebral, morte cerebral. E o irmão dela, o irmão desta criança, se ajoelhou quando viu a cena, começou a orar, e essa criança acordou no hospital, está ali feliz com a família. Isso aí pegou meu coração. Como é maravilhoso quando alguém tem fé e pode clamar ao Senhor. Mas fui impactado também com o falecimento de uma pessoa bem conhecida nossa, bem chegada nossa ali, através da minha filha Priscila, que é o pai do neto. E ele estava no jardim, caiu e não voltou mais, né? Fomos até lá, no funeral. Então, despertou em mim, eu já estava com essa palavra, e eu fiquei pensando, a morte é tão certa, não é? E inesperada. Quem sabe se amanhã está vivo? Quem sabe se amanhã estaremos vivos ou mortos? Não quero fazer um sermão de funeral aqui, de maneira alguma. Eu estou aqui para dizer para você o que Deus tem falado comigo e tem falado com você que conhece a palavra, ou você que está ouvindo essa live e não conhece o que pode acontecer, o que Deus tem oferecido para você após a morte ou no futuro. Então, dois aspectos sobre a casa do Pai: o aspecto futuro, ou o aspecto após a morte, e o aspecto hoje. O que é a casa do Pai hoje para nós? Então, em primeiro lugar, né, no aspecto após morte, no aspecto futuro, eu quero que você caminhe comigo na palavra hoje. Então, vá lá, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos lá, né? Versículo 19 em diante. Lucas 16, 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação.
Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E entre nós e vocês, de modo que querem passar, e entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola, Jesus nunca falou parábola por falar. Ele usava a realidade do momento dele, as coisas que estavam ao seu redor, para falar de uma realidade certa de Deus, dele, da missão dele, e a realidade dos homens, das pessoas. Então aqui Jesus estava falando sobre após a vida, né? Após a vida, que seria com a morte. 2 homens morreram, e um foi para o seio de Abraão, para a presença de Abraão, que é o pai da fé. Então foi para o lugar daqueles que estavam na fé, daqueles que morreram na fé. E o outro foi para um lugar de tormento, daqueles que morreram sem a fé em Jesus, sem a fé verdadeira. Não é a fé dos crentes, da igreja evangélica, mas a fé bíblica, a fé que Jesus veio trazer desde o tempo de Abraão e que se concretizou em Jesus, certo? Essa é a verdade que nós vemos nesse texto aqui. Então Jesus falou de um tempo que depois que você morre, você vai passar, que na teologia é chamado tempo intermediário, certo? É um estado intermediário, em que você deixou a vida terrena e agora você foi para a vida dos mortos, certo? Para o outro lado, que é, então, invisível para quem está aqui na terra. Então esse é o primeiro fato. Eles, tanto Lázaro como o homem rico, que não fala o nome aqui, Jesus não citou, eles estavam conscientes. Então, após a morte, o homem é imortal. O corpo morre, desfalece, é cremado, seja lá o que for. Mas o homem em si, o sopro de Deus, vai para a eternidade consciente. A eternidade é um lugar de consciência. É um lugar em que nós estaremos conscientes de uma outra maneira, de uma maneira celestial. É uma maneira que nós vemos aqui. O Lázaro estava num lugar do seio de Abraão, e o rico fora deste lugar, afastado do seio de Abraão,
que é chamado inferno. Então, o lugar dos mortos é o Sheol, é o Hades, que há 2 compartimentos, né? Jesus estava usando o que eles sabiam e dizendo assim: no céu haverá, ou após a morte, haverão 2 situações. Uma de quem morreu na fé e outras aqueles que morreram sem fé em Jesus. Então essa é uma grande realidade, tá? Primeiro que eu quero dizer aqui é isso. Agora, outra realidade é o seguinte: por que que o pobre foi para o seio de Abraão, pobre, mendigo, e o rico não foi? Será que Jesus estava combatendo a riqueza? Não, Jesus nunca combateu a riqueza e a Bíblia nunca combateu a riqueza. Homens do Antigo Testamento, Davi foi um homem muito rico, Salomão muito rico, não é? Homens abençoados, Abraão. Deus não tem problema com a riqueza. Agora, aonde estiver o seu coração, aí estará, né, a sua vida. O problema é o apego à riqueza. É o apego com aquilo que você tem e é a vida em cima disso. É o amor à riqueza. O amor à riqueza é o pior de todos os males. Então Deus não tem problema com a riqueza. O que Jesus estava querendo dizer ali, amados, é que existia os judeus, nesse caso aqui, ele sabia, né, esse homem rico, ele sabia quem era Abraão. Manda Abraão, peça para Abraão, faz alguma coisa. Ele sabia da lei de Moisés, ele sabia de Abraão, ele sabia da obediência na fé, mas ele estava preocupado com a sua riqueza. Ele estava preocupado com o bem bom. E tinha um problema muito sério do judeu, que ele não considerava o gentil. Se ele cumprimentasse um gentil, ele tinha que lavar a mão. E você vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a barreira que os próprios apóstolos enfrentaram em pregar para os gentios. Pedro tinha que toda hora estar se justificando, porque o Espírito Santo havia descido sobre os gentios na casa de Cornélio. Paulo teve que até mesmo chegar e raspar a sua cabeça ali, para dizer: não, eu entendo, eu sei que existe a lei de Moisés, nós não queremos abater a lei de Moisés, mas nós queremos falar de um Cristo vivo, de um Cristo que veio e assumiu no corpo dele, na vida dele, os nossos pecados, aquilo que a lei não conseguia. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, não era até eu tenho uma frase que eu gosto aqui, ó: a pobreza de Lázaro não tornava um homem injusto, mas para os judeus, o pobre era o gentil. O injusto não tinha chance com Deus. Por quê? Porque não era e não fazia as ablações, não vivia o judaísmo. Então o pobre não tinha vez, como a mulher não tinha vez, né? Hoje o islamismo é a mesma coisa, né? Então nós vemos que a pobreza de Lázaro não o tornava um homem justo, assim como os bens do rico não o tornavam justo. Jesus estava querendo dizer: este homem aqui, que vocês estão julgando, que ele é pobre, mendigo, com chagas, os cachorros lambem as suas chagas, esses que vocês desprezam, foi por esses que eu morri. Também morri para vocês, mas eu vim para vocês, eu vim para os seus. Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu-lhes o poder de se tornarem filhos dele, filhos de Deus. Jesus estava quebrando um paradigma, ensinando essa parábola. Não é questão de ser rico, vai para o inferno. Ser pobre, vai para o céu. Nada disso. O que define a eternidade é crer ou não crer, aceitar ou não aceitar a mensagem da cruz. Amém, amados? Dá um amém aí, um glória a Deus, aleluia.
Você é em casa também. Então que fique um pouco mais claro essa questão, né? Fique um pouco mais claro esta questão. Que Jesus estava falando então, que é um lugar consciente, depois da morte. A gente vai ver um pouquinho depois a questão do sono, né? Da morte ou sono, o descanso, né? De Deus. A gente vai falar bem rapidinho aqui. Mas fica bem certo que após a morte, você não vai ficar no sepulcro, o seu corpo vai para a terra, ou é cremado, ou morreu num desastre, morreu no mar, o peixe comeu, né? Sei lá o que aconteceu, mas você vai para Deus. E neste vai para Deus, ou com Ele, ou sem Ele. Eu costumo ilustrar, porque é difícil, né? Você acreditar que Deus vai rejeitar alguém na eternidade. Deus não rejeitou ninguém, nem vai rejeitar. Por isso, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Então, Deus, Ele deixou a sua própria glória, tornou-se homem para dar a você uma eternidade perto dEle. Essa é a justiça de Deus, que se cumpriu em Jesus Cristo. Eu costumo dizer o seguinte, sempre falo isso. Tive que enterrar, estar ali presente no enterro do meu pai, no enterro da minha mãe. Jamais eu os enterraria se eles estivessem vivos. Embora muitos filhos estão enterrando os pais vivos, né? Não tem filhos que estão enterrando os pais vivos porque são ingratos, desrespeitosos. São, como diz aí no final dos tempos, homens amantes de si mesmo. Mas outro dia a gente fala sobre isso. A morte não vive com a vida. Eu tive que, chorando, deixar meu pai lá em São Paulo, minha mãe lá em São Paulo, no cemitério. Eu gostaria que eles estivessem na minha casa, mas não dava para levá-los e deixá-los ali até hoje. Não tem, a morte não vive com a vida, e a vida não vive com a morte. Deus é vida, e Ele não pode viver com o pecado. O salário do pecado é a morte. Na eternidade, quem morrer sem ter os seus pecados purificados no sangue de Jesus, com lágrimas, com dor, o Senhor não os poderá aceitar na casa dele. Assim como eu e você que já enterrou os seus parentes, não podem mais aceitar os seus parentes dentro da sua casa, por mais amor que você teve por eles. É um exemplo baixo, mas é isso. Deus é santo e Ele não habita com o pecado. Você é vivo, não habita com os seus parentes mortos. Não dá para você ir lá no sepulcro e dormir do lado de um cadáver. Não dá para Deus morar com aqueles que não querem, não quiseram saber dele na vida. Sejam crianças, jovens. Criança tem um estágio, que um dia a gente fala sobre isso, de inocência. Mas não é muito longo não, por isso fala de Jesus para as suas crianças. Traz as suas crianças na igreja. Porque esse momento de inocência, esse período de inocência passa, né? Tira a chupeta da criança, ela fica brava. Não, vamos lá. Tira o celular da mão de uma criança para você ver o que vai acontecer, né? Aí já é a natureza pecaminosa que vai se revelando. Mas um dia a gente fala sobre isso. Mas aqui em João capítulo, então fica certo, né? É um período de consciência. O rico e o Lázaro. E é um período de tormento, de sofrimento. Faz alguma coisa, eu estou sofrendo. Manda alguém avisar a minha família. Não dá mais. Mesmo que alguém ressuscitasse, morto não volta. Só vai voltar quando ressuscitar. Ninguém vai voltar para essa terra.
depois que partiu desse mundo, aí é a eternidade, com Deus ou sem Deus. Essa é uma mensagem importante para você evangelizar também. Evangelizar não é só falar assim, vem para a minha igreja, que a minha igreja é bonita, tem um coral bonito, tem gente bonita, que nem aqui, né? O mais feio aqui é o pastor. Mas todo mundo é bonito aqui. Não é só isso não. Quando você olha para alguém, você tem que entender que essa pessoa, se ela morrer, ou ela vai para a presença de Deus, ou ela vai ficar sem a presença de Deus. Quem sabe você se anima a falar de Jesus para alguém. Porque essas pessoas estão correndo perigo. Já pensou se aquele pai visse lá, não, estou vendo meu filho está se afogando, vamos ver se ele reage, ele tem que reagir. E ficar, não, ele pulou na piscina, tirou o seu filho, fez tudo para que o seu filho ressuscitasse. Pule na piscina dos mortos espirituais. Faça massagem no coração. Faça alguma coisa. Você que é cristão, quantas pessoas você está evangelizando durante o período todo que você já se converteu? Ah, eu não sei, eu não posso, não tenho tempo. Amém. Mas é uma questão de vida ou morte, de eternidade com Deus ou sem Deus, né? A João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, diz assim, estou em Lucas, né? É João, Evangelho de João, capítulo 11. Vamos dar uma voltinha lá na palavra, rapidinho, né? Versículo 25. Então Jesus declarou, 11, 25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Diga comigo, Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Agora, pergunta para você, eu creio nisto? Amém? Você crê nisto? Questão de crer. É questão de crer. Foi Jesus quem falou. Se eu admito Jesus, eu tenho que crer naquilo que Jesus falou. Você crê nisso? Jesus disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, ainda que esteja morto. Tem o sentido espiritual de morto espiritual, mas no sentido de vida terrena aqui também, que é o mais forte. Ainda que esteja morto no caixão, foi cremado, morreu num acidente, morreu do coração, do fígado, sei lá. Ainda que esteja morto, viverá. Amém? É isso que Jesus queria dizer com aquela parábola. Se você morrer com Cristo, você não vai ficar no túmulo. Você vai continuar com Cristo na casa de meu Pai. Não foi isso que ele falou lá em João 14? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há para todos, não há acepção de pessoas. Não há, é aquilo que Jesus estava falando na parábola do rico e Lázaro para os discípulos e para todos eles. Não há acepção de pessoas, não é questão de religião, é questão disso aqui. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Amém, glória a Deus. Há um lugar para você. Amém. Há um lugar para a sua esposa. Há um lugar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. Há um lugar para o seu vizinho. Há um lugar para o mundo inteiro. Há um lugar. Ali não tem, acabou a reserva. Ali não tem,
hotel lotado. Tem lugar para todos que em vida, conforme a parábola do rico e do Lázaro, ouviram a Moisés. Eles têm Moisés, eles têm a lei, ouçam a eles. A quem deu ouvido e quem creu, este entrará na casa do Pai. Não precisa ficar perguntando onde é, como que vai ser. Não. Coisas celestiais você tem que crer e você vai se maravilhar quando chegar. Cheguei ontem aqui, fiz questão de não vir antes, eu queria ver como que era, que estava aqui ontem. Eu falei assim, acho que eu estou entrando em outra igreja. Como estava tudo ornamentado, tão bonito, não é? Não que nos outros dias não estejam, mas foi um momento especial. Quantas surpresas nós vamos ter, quantas coisas lindas nós vamos ver na casa do Pai, na eternidade. Aleluia! Amém? Não fique preso, eu vou conhecer esse, eu vou conhecer aquele, não quero saber, eu quero saber que eu estou lá. Amém? Se preocupa com isso. A maior preocupação sua deve ser essa: entregar o seu coração a Jesus. Depois que você entregou o coração a Jesus, deixa que o restante, o Espírito Santo vai fazendo, vai transformando. Então no futuro, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá, gente, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler toda agora, tá? 2 Coríntios 5. Olha que coisa, olha que presta bem atenção nisso. 2 Coríntios capítulo 5. Pois sabemos que a nossa, olha aqui, ó, casa, né? Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus, olha, se a nossa casa terrestre, o que é essa nossa casa terrestre? Quero uma opinião de vocês. Se a nossa casa terrestre é o seu sobrado, é o seu apartamento, o que é? Nosso corpo, nossa vida natural. Se o nosso corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. É uma comparação. Essa casa humana, não feita, essa casa celestial, não feita por mãos humanas, é inigualável. Mas não pensa que vai ser aquele sobradão dos seus sonhos que você nunca teve. É uma situação espiritual. É uma situação celestial. Oh, pastor, mas isso existe? Está aqui, existe. E você é chamado para ir para lá. Eu sou chamado para ir para lá. Deus não chama ninguém para ir para o inferno, para ir para longe dele. Deus chama você para morar com ele. Aleluia! É inigualável, é inigualável. E por isso, versículo 2: neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, que é a casa do Pai, futura habitação celestial. Aqui gememos, choramos. Temos tribulações no mundo, temos tribulações. Jesus disse: não se turbe, lá em João 14, que já lemos, não se turbe o vosso coração. Gememos, choramos, temos dores, temos enfermidades, problemas, dificuldades. Mas nós vamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato, olha aqui, ó, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. O que é isso aqui? Também não é a roupa que você... Se você morrer nu, então não vai para a cidade celestial, ou não vai para a casa do Pai, melhor. Não é isso. Vestiduras aqui é nova criatura. Se revestir do novo homem, entregar sua vida a Jesus, entregar os seus pensamentos a Jesus, viver uma nova vida. Aí sim você estará revestido, vestido com a salvação e não nu. Então, existe a possibilidade de você morrer sem Jesus.
e não desfrutar, mas eu vim aqui para dizer para vocês todos que estão me ouvindo, que há um lugar de bênção após a morte sua, aleluia, em Cristo Jesus, amém? Pois nós os que estamos neste tabernáculo, né, gememos angustiados, versículo 4, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, olha aí, ó. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo tocou no seu coração, e o Espírito Santo é que testifica no seu coração de que você é filho de Deus e que você está agora vestido com a salvação. Aleluia. Por isso temos sempre confiança. Olha aqui, isso aqui é importantíssimo, gente. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, nesse tabernáculo, estamos ausentes do Senhor, no sentido de lugar, de presença, de deixarmos esse corpo e estarmos para sempre com o Senhor. Nesse estado intermediário, nós vamos para o Senhor, vamos para a casa do Pai, ou seja paraíso, ou seja o que for, mas ainda vem a ressurreição. Então por isso que eu disse que é um estado intermediário. E o apóstolo Paulo diz assim: nós estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, mas você vai ver. Fala para a pessoa que está aí na sua frente, do seu lado, você vai ver. Ih, que fraco, hein? Uma coisa tão espantosa. Você vai ver. Aleluia. Já pensou, hein? Quando todos estiverem chorando a sua ausência aqui, porque você deixou esse tabernáculo, você está lá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estou vendo. Eu vivi pela fé. Eu gemi, eu chorei neste mundo com tantas dificuldades. Mas eu estou vendo. Aleluia. Oh, Jesus. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. A preferência de Paulo era estar com o Senhor. Não era ficar dormindo ou voltar para essa terra. Não, era estar com o Senhor. Na casa de quem? Na casa de quem? Do Pai. Você não volta para outra casa neste mundo. Você não volta para gemer e chorar neste mundo. Jesus já levou todo o seu sofrimento na cruz do Calvário. E se você morrer na confiança, porque vivemos pela fé e não pela vista, você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Na sua morte física, começará a vida na casa do Pai, na casa celestial. Amém? Por isso também, olha, nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Aqui presentes e ausentes é presente fisicamente ou ausente fisicamente. Então presente, ausente, nós estamos aqui. Somos ausentes do Senhor, estamos no corpo, nesse sentido físico. Presentes aqui significa estar na presença do Rei, na presença do Senhor, num estado ainda aguardando a ressurreição, ainda tem arrebatamento da igreja para quem morreu antes, tem juízo final, mas quando você morre, você já vai realmente estar consciente, assim como Rico e Lázaro, na presença do Senhor. Você define se quer entrar pelas portas ou ficar do lado de fora. Eu defino isso. Deus, Ele nos ama e quer a gente do lado de dentro. Amém? Tem uma musiquinha das crianças. A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você, aonde está? Não é? É arrogância isso? Não é. É viver pela fé. É ser humilde. Reconhecer que sem Jesus não tem casa do Pai. Amém, amados? Tá, depois você pode ler, que eu não vou ler agora por causa do tempo,
Então, estou dizendo aqui que não é dormir, você vai estar com o Senhor, habitar com o Senhor. Se você vai habitar com o Senhor, o descanso do Senhor já aconteceu. Vê lá em Gênesis. Deus não descansa, o guarda de Israel não dorme, amém? Então você não vai ficar dormindo quando você morrer, você vai para a casa do Pai. Ah, é paraíso, onde que é, não quero saber disso agora, hoje não. Eu quero saber que é um estado de consciência de tudo aquilo que você creu. Pastor, mas eu vou lembrar dos sofrimentos lá da terra. Humanamente falando, o salmista diz que não. Por quê? Ele não tinha entendimento total do que era uma vida real com Cristo. Se você se lembrar de alguma coisa da terra, que é uma coisa que eu penso, você vai se lembrar em glória, em majestade. Quando você está num culto abençoado, você já entrou com problema, com dificuldade, com doença, com dívida. A presença de Deus te renova. E já pensou na casa do Pai? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, é para a eternidade também, gente. Eis que tudo se fez novo. Aquilo que os olhos não viram, que não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, amados? É isso, te anima. Vida cristã não é só esse cultinho de igreja, não. Vida cristã é eternidade. Você crê nisso, amém? Tá bom, então leia depois, 1 Coríntios capítulo 15, leia o capítulo 15 inteiro na sua casa, quando você chegar. E também Filipenses, capítulo 1, versículo 23, 24, o apóstolo Paulo, eu prefiro estar lá do que aqui. Mas se minha vida na carne ou no corpo der fruto entre as pessoas, então eu fico aqui, né? Eu fico aqui. Mas eu gostaria de estar com o Senhor, porque estar com o Senhor é ainda melhor. Amém? Fala para você assim, eu quero estar com o Senhor. Porque estar com Ele é ainda melhor. Estar com Deus não é estar dormindo, gente. Ei, você que dorme no culto. Eu já dormi no culto. Eu estava uma vez num púlpito assim, e o pastor pregava e me deu aquele sono. Foi um dia, né? Aí eu acordei e falei, amém! Mas ninguém vai para a eternidade para ficar só escutando louvorzinhos, tocando harpinha, vendo os anjinhos passar. Tem muita coisa. Se você servir ao Senhor aqui, vai continuar servindo na eternidade. Isso um dia a gente fala. Não é o importante hoje. O importante é que você entre na casa do Pai. Depois você vai conhecer. Tá certo? Bom, por último aqui, gente, a casa do Pai hoje. Então, a casa é eterna. Amém? Eu quero que você que está me ouvindo e vai me ouvir, tenha a certeza disso. E a certeza disso, Jesus disse, eu sou a porta. Quem pode entrar nessa casa? Aqueles que entram pela porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não é isso? Então, como entrar na casa do Pai na eternidade? Pela porta que é Jesus. E a porta é hoje. A experiência, a oportunidade é hoje. Amém? Mas vamos lá, a casa do Pai hoje. Tá, diga comigo, a casa do Pai em vida. Diga. Isso. 1 Coríntios, vamos lá, gente, exercício na Bíblia. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai lê-la toda agora. 1 Coríntios 3, 16, né? Vamos ver aqui. Vamos ver 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus? Vocês não sabem que vocês são a casa de Deus? Casa de Deus hoje. Amém? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Você é a casa de Deus, sabia disso? Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é a casa de Deus. E o Espírito de Deus vai habitar em você. Não que você vai virar o santarrão, o poderoso, mas você deixou de ser a casa do vício, do pecado, da incredulidade, da maldade, dos ciúmes, da contenda e etc, etc. E passou a deixar o Espírito Santo mover a sua mente, a sua vida, habitar na sua vida, nos seus pensamentos. E Deus vai agir dentro de você. Você vai ser a morada de Deus, o edifício de Deus na face da terra. A casa de Deus hoje é você. Você pode dizer um amém? Amém? Você não é um crentinho apenas. Você não é um carinho apenas que vem na igreja, que gosta da igreja, que isso ou aquilo, um religioso, um judializante, podemos dizer. Errei a palavra. Não. Você é a morada do Espírito Santo. Se valorize. Se valorize. 1 Coríntios 6:19. Paulo repete aqui, não é? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Não existe santuário na terra, gente. Esse púlpito aqui, ele não é altar não, gente. Você não precisa se dobrar aqui diante desse púlpito. Não, aqui não tem nada de altar aqui. Aqui é um compartimento do salão de culto. O pessoal fala assim, não, tem que me consagrar que eu vou subir no altar. Não é nada, o altar é você. O templo do Espírito Santo é você. Tem uma responsabilidade de estar aqui, o que vai falar, o que vai cantar, o que vai produzir aqui em cima? Tem. Mas aqui não é diferente daí. Esse ambiente não é diferente da sua casa, não é diferente de onde você trabalha, não é diferente de onde você vive, de onde você tem o seu lazer. Não existe santuário de Deus na terra que esteja em 4 paredes, ou em 2, em 3. O santuário de Deus na terra sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! É a casa de Deus na terra. Ah, se todos nós nos conscientizássemos disso, o mundo seria diferente, porque aonde você põe o seu pé, você é a casa de Deus. O que você fala, o que você pensa, o que sai da sua boca, o que você transmite, vai ser do Espírito Santo. As suas atitudes, a sua maneira de ser, como você compra, vende, como você se relaciona com as pessoas, como você é no seu casamento, no seu namoro, na sua vida, na igreja. Isso vai dizer, Deus habita nessa pessoa, aleluia. O Espírito Santo, Jesus está com essa pessoa. Amém, amados? Você não idolatre o salão de culto. Deixa bonito, tem que pintar essas paredes, tem que fazer um monte de coisa aqui. Ornamente o templo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ter liberdade na sua vida. O culto começa com você. Eu vou ao culto. Passamos a semana inteira fora do status, né, de Deus. E queremos tudo num culto só. Não, você é o templo do Espírito, você vem com o Espírito Santo, você vem com a presença de Deus, e a gente vem celebrar a presença do Senhor neste lugar. Amém, amados? Então, está aí, ó, Salmo 27. Salmo 27. Se você não leu a Bíblia essa semana, vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Quem não leu a Bíblia essa semana? Não vou fazer isso, não. Misericórdia, né? Fala comigo, misericórdia. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Eu peço e a buscarei. Que eu possa morar aonde? Todos os dias da minha
Para quê? Para contemplar a beleza do e meditar no seu ali, até aqui. Quando Davi, não é, faz essa oração, ele pensava no templo de Jerusalém. Pensava no templo de Jerusalém. Eles iam, era o centro da adoração do povo naquela época, certo? Agora, nós não temos um centro de adoração. Isso aqui não é um centro de adoração. Não existe centro de adoração na terra. A adoração vem de você para Deus. Ah, pastor, então não preciso ir mais na igreja. Não, não é isso. Aqui é comunhão. Nós vamos nos unir. Nós vamos projetar. Nós vamos crescer. Aleluia. Mas uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Eu peço ao Senhor. Eu quero ser o seu templo. Eu quero estar no teu templo 24 horas sem vacilar. Eu quero te buscar. Eu quero estar contigo, eu quero contemplar a beleza do Senhor, eu quero meditar no seu templo. Quem é o templo? Somos nós. Onde mora o Espírito Santo? Em nós. Nós queremos meditar no Espírito. Nós queremos viver no Espírito Santo para contemplar as belezas do Senhor. Se você não viver assim, você vai contemplar somente as porcariadas desse mundo. A vontade, os desejos da carne, do mundo. Mas se o Espírito Santo está em você, e você busca, e você quer, você vai contemplar a beleza do Senhor, você vai andar sobre as águas das suas dificuldades, você vai viver uma vida cristã autêntica, maravilhosa, acima de todos os seus problemas e dificuldades, para contemplar a beleza. Olha o que Davi diz assim, ó, versículo 5 do Salmo 27. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Amém, amados? Então é isso, certo? Agora, para terminar aqui, Colossenses, se você quiser, como vai ficar registrado aí, né, na gravação, depois você pode ler João 14, 23, né, e depois você pode ler 1 Pedro 2, 1 a 17, 11 a 17, não precisa abrir agora. Filipenses 3, 17 a 21, que fala sobre essa vida com Deus. Mas vamos ficar em pé nesse instante e agora abrir Colossenses. Você é o templo. Você é a casa de Deus. Colossenses, capítulo de número 3. Portanto, Colossenses 3. Portanto, se vocês foram, olha lá, está lá, né? Ressuscitados juntamente com Cristo. Aqui não é a ressurreição dos mortos, tá? Aqui é ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele levou sobre Ele toda a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e nascemos de novo. Esse é o novo nascimento, ressuscitando da morte espiritual para a vida. Então, se já ressuscitaste, olha que Paulo repete lá o que o salmista diz. Busquem as coisas do alto. Você é o templo do Espírito. Busca as coisas do alto. Alimente esse templo. Alimente a presença de Deus. Isto é, dê liberdade ao Espírito. Não extingueis o Espírito. Não entristeceis o Espírito de Deus. Nós temos que dar abertura. Nós temos que saber que nós somos um cristão, nós somos o templo do Espírito Santo, não só na hora do culto. Então, buscar as coisas lá do alto. O salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Amém? Como que você busca coisas do alto? Como? Faça essa pergunta para você. Durante a semana, quantas coisas do alto você procura? Faça esse exame. Quantas coisas
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, na casa do Pai. Além de buscar você tem que garimpar, não é isso? Busca na palavra, busca na oração, busca no louvor. Pensem nas coisas lá do alto, no que o nosso pensamento está ligado. Pastor, eu não penso no pecado. Mas, gente, não é só pecado, não. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, diz que há embaraços que nos prendem e que nós temos que nos desvencilhar desses embaraços. Capítulo 12, leia lá depois, de Hebreus. E correr a carreira que nos está proposta, pensando nas coisas do alto. O que você pensa? Qual é o rumo que você tem tomado na sua vida? Para onde você vai? O que você quer? Qual é? Logo a sua vida pode se encerrar, como eu disse no início. Você, não quero te amedrontar com isso, porque a minha palavra é de ânimo. Pense nas coisas do alto, porque no dia da adversidade você vai ser colocado, os seus pés, como diz o salmista no Salmo 27, nenhuma rocha, a rocha é Jesus. Pensa nas coisas do alto e você vai ser vitorioso. Você é o templo do Espírito, você é a casa de Deus, e aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Aleluia! Oh! Por que tanta derrota? Por que tanto pecado? Por que tanta angústia? Por que tanta preocupação, opressão, depressão? Por que tudo isso? Porque falta pensar nas coisas do alto. A tecnologia é uma bênção, mas ela te afasta muitas vezes de pensar das coisas do alto. Se afasta. Até no culto, muitas vezes. Você deixa de pensar nas coisas do alto, porque você vai lá no WhatsApp, no Facebook, que querem falar comigo, que estão falando comigo. Misericórdia! Pensem nas coisas do alto. Um dia, no dia da adversidade, essas coisas vão te abençoar. Amém? Não nas que são da terra, pastor, mas eu estou na terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de vocês está oculta em Cristo. E para terminar, a questão da casa do céu. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Casa futura. Amém? Coloca a sua vida diante de Deus nesta hora. Como que está? Se você morrer hoje, você crê que vai morar na casa do Pai? Não é pelos seus méritos. Se você não tem essa certeza, entrega a sua vida a Jesus hoje. Você que está me ouvindo, você que está aqui no presencial, entrega a sua vida a Jesus. Ele tem o melhor para você, Ele tem a casa do Pai. Tem um lugar para mim, para você, para toda a humanidade, através do sacrifício de Cristo. O que você tem pensado da vida cristã? Como você tem levado a vida cristã? Ore nesse instante. Não sei se nós já temos aí um louvor. Pai Celestial, eu coloco todos os nossos ouvintes diante de Ti. Todos aqueles que estão participando do culto presencialmente aqui, e aqueles que estão participando em casa, ou mesmo depois, estarão participando dessa mensagem. Pai, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação, toca no coração das pessoas, mas que haja uma resposta, porque na questão do rico que morreu ali, não houve uma resposta e depois não houve mais tempo, Senhor. Que haja uma resposta agora, porque a